eu enfrentei não uma greve, porque a legislação brasileira e os julgados ditam que os funcionários públicos que usam armas não têm direito nem à sindicalização, nem à greve. Eu enfrentei um motim da Polícia Militar, né? Parece semântico, Felipe, mas isso é uma coisa muito importante. Um momento delicado na minha vida. Eu estava sendo operado em São Paulo de um câncer na bexiga quando eclodiu o motim. Quer dizer, eu tomei a atitude de pedir a Dr. Miguel Cirurgi, que tinha me operado, para que ele agilizasse a minha alta, que eu voltasse para o Espírito Santo. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, para a gente refletir. Quer dizer, a liderança, no momento desse, ela precisa estar onde os fatos estão se processando. Acho que estamos aqui no CLP, que é uma instituição muito importante de formação de líderes para o setor público, por isso eu acho legal eu descrever esses conceitos, né? Então, eu voltei para o Espírito Santo o mais rápido que eu pude, assumi o controle. A polícia queria aumento, eu não podia dar aumento. Por quê? Porque eu já recebi o governo do Espírito Santo, nesse terceiro ciclo que eu governei o Espírito Santo, no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para quem não sabe, isso é uma proporção do gasto com o pessoal em relação à receita líquida. Então, assim, a lei mandava que eu processasse a diminuição desse percentual e não o aumento. Se eu processasse qualquer tipo de correção salarial, eu aumentaria esse dispêndio e, consequentemente, praticaria uma ilegalidade. Lembrar que nessa conjuntura é a conjuntura que foi discutido o processo de impedimento de uma presidente da República em função de descumprimento de preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim, o que fiz? Conversei muito com a sociedade e muito com a Polícia Militar. As pessoas falam assim, mas eles não queriam ouvir. Óbvio, né? Mas o papel da liderança é esse, olhar no fundo do olho, no branco do olho, e, buscando novas narrativas, mostrar a realidade. Foi o que eu fiz, né? E trouxe as Forças Armadas, trouxe Exército, Marinha, que vieram me ajudar no suporte da segurança, e superamos aquele momento. É importante isso, superamos, mantendo o Estado equilibrado. O Espírito Santo era e continuou sendo um Estado bem ranqueado pelo Tesouro Nacional, o único Estado letra A do Tesouro Nacional. Mantivemos o Estado equilibrado e, mais do que isso, injetamos disciplina na Polícia Militar, mudamos a legislação de promoção dos policiais e conseguimos, Felipe, no ano subsequente, a maior queda de homicídio nos últimos 29 anos no Estado do Espírito Santo. Então, assim, a sua pergunta não era essa, mas eu achei que era uma oportunidade trabalhar o tema, porque eu acho que é um tema que agora faz parte da paisagem do Brasil, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essas forças que você se refere já estavam presentes no movimento capixaba, né? Os artigos de jornais falam que elas apareceram no episódio do Ceará. Outros falam que apareceram no episódio de Pernambuco agora, ou da Bahia, que antecedeu. Não, elas já estavam presentes, e o jornal Estado de São Paulo fez um trabalho belíssimo, pesquisou o movimento de redes sociais na época, para saber de onde vinham as mensagens, e as mensagens elas foram postadas 80% fora do Espírito Santo. Já era um movimento nacional, organizado,
conectada à bancada da bala e etc, 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 etc. Assim, isso é uma questão importante? É importante. Isso pode ser subestimado? Não. Mas aí eu concluo dizendo assim que eu tenho muita fé nas instituições democráticas do nosso país. Não porque eu as ache maduras, mas eu as acho em processo de amadurecimento. Eu acho que a sociedade civil brasileira é forte, demonstrou isso recentemente agora com aqueles abaixo-assinados. A imprensa livre no país tem um papel importante, diferenciado. Enfim, eu mostro a preocupação, mas não mostro o pânico. Quer dizer, preocupação ok, mas pânico não. Assim, acho que nós estamos convivendo com questões excepcionais, delicadas, mas até agora o sinal é que a gente está dando conta do recado. E eu acho que a gente vai levar esse barco no ambiente democrático a um bom porto. Eu me lembro da esquerda tradicional, a esquerda que não se modernizou, batendo duro na minha pessoa e no governo que eu liderava, dizendo que aquele motim era em função do duro ajuste fiscal que eu tinha feito, né? Depois, esse problema bateu no colo deles, né? E aí eles ficaram sem narrativa, porque não era isso. Isso é um movimento político, sabe, que está posto no ambiente da política do Brasil, e nós vamos ter que ter a capacidade de disputar esse campo também, e não será fortalecendo os laços do corporativismo que destrói o país, mas criando, como eu sempre digo, uma narrativa que chegue na sociedade, chegue nos policiais, chegue na família dos policiais, né? mostrando um projeto de país, mostrando, no caso dos Estados Federados, projetos para os Estados Federados e assim por diante. Vou contar uma coisa aqui muito ilustrativa. No meio do motim, a Miriam Leitão, que é meio mineira, meio capixaba, porque foi criada no Espírito Santo, ela pediu para fazer uma entrevista para a Globo News. E eu ainda estava recuperando a saúde, topei fazer a entrevista na minha casa, nesse local aqui que eu estou, né? Foi aqui que eu concedi a entrevista. E os amotinados convocaram um panelaço para a hora da minha entrevista, né? E eu já concedi a entrevista sabendo que tinha uma convocação de panelaço. Então, assim, o que eu coloquei como desafio? Eu precisava ter a capacidade de convencer a sociedade na hora do dito panelaço, né, que era a hora da entrevista. E é muito bacana essa experiência, assim, porque aqui na minha janela o panelaço começou. Né, assim, queria dizer aos amigos e amigas, é horroroso você ser alvo de um panelaço. Mas o panelaço começou e eu fui explicando na ideia que eu precisava convencer quem estava me ouvindo. Né? E o panelaço foi rapidamente perdendo força e o silêncio se fez. Melhor do que isso, no dia seguinte, eu recebi uma chamada da portaria do meu prédio, dizendo que tinha um vizinho que queria falar comigo. E eu prontamente pedi que deixasse que ele subisse. Ele chegou muito constrangido, dizendo que a mulher dele que mandou ele vir na minha casa, porque a mulher dele ficou assistindo a minha entrevista e ele batendo panela. E a mulher levou ele para ver a minha entrevista e ele dizia assim, a hora que eu vi os seus argumentos, eu fiquei envergonhada. Ela falou, amanhã você tem que ir lá falar com ele. Aí eu falei, olha, já que você veio falar comigo, por favor, não fale comigo, fale com seus amigos, né? Porque nós precisamos convencer a sociedade de um bom caminho. Né? Se você não me ajudar, a gente não convence. Né? O Espírito Santo vai ficar igual ao Rio de Janeiro. E a gente tinha um péssimo exemplo do Rio de Janeiro para mostrar. Né? Se a gente não quiser ser Rio de Janeiro, nós temos que seguir nesse caminho, que é o caminho certo. Né? Tem coisas que são nossas.
Tem coisas que são made in Brasil, mas tem coisas que são planetárias, e a gente precisa entendê-las, né? Eu acho que tem um movimento no mundo, agora eu estou indo para o mundo, tem um movimento no mundo que questiona a democracia liberal, a democracia representativa. Ele já se expressou em vários países do mundo de várias maneiras, né? Se você for lá no Occupy Wall Street, tem a ver com o que eu estou falando. Se você for lá nos indignados espanhóis, tem a ver. Se você for na eleição dos Estados Unidos que elegeu o Trump, tem a ver. Então, assim, tem coisas que são nossas, tem coisas que são movimentos que a sociedade humana está vivendo. Por que eu acho que a sociedade humana está vivendo isso? Pelo impacto das novas tecnologias, particularmente das tecnologias de informação e comunicação. Isso virou de perna para o ar a vida humana, isso mudou a vida humana, mudou o jeito de produzir, mudou o jeito de consumir. Com a pandemia, trem é coisa de mineiro, mas eu nasci na divisa, posso falar trem também. Com a pandemia, essa situação ela acelerou, essas mudanças aceleraram, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa compreender, assim, é como se fosse um campo de futebol que a gente fosse jogar com algumas mudanças de regra. A gente precisa compreender essas novas regras do jogo, né? Assim, a democracia deixa de ser a melhor organização que o ser humano já conseguiu? Não, mas as suas instituições precisam ser atualizadas. Esse é um desafio. Eu vou usar uma expressão que é comum para reconectar, né, as instituições da democracia com essa sociedade que nós temos no mundo. Então, assim, pode parecer, Felipe, que eu estou indo muito distante. Não, eu estou tentando ir no foco do problema. Assim, o movimento que tem no Brasil hoje, ele está presente em muitos lugares. Nós, democratas, nós que pensamos o mundo, a sociedade de uma maneira muito apropriada, de certa forma, nós, os liberais reformistas, se aproximaram de um segmento de centro-esquerda que modernizou sua concepção em relação ao Estado, em relação à economia. Quer dizer, esse campo que acredita na democracia como valor e não como tática, né? Esse campo ele precisa ter a capacidade de trabalhar essa questão, ao invés de simplesmente constatar o problema e se indignar com o problema, tem que agir em cima do problema. Assim, vou voltar à questão da Polícia Militar. Nós temos que disputar as polícias militares do Brasil, os familiares dos policiais militares, né? Não pode dar isso como um dado de realidade, como se isso tivesse uma posição fechada e lacrada. Não tem. Eu convivi 3 governos como comandante da Polícia Militar, eu convivi com oficiais, com praças e assim por diante. Então, assim, o ambiente é bom, Felipe, não é isso? Não pensa que eu estou falando, o ambiente é péssimo. O ambiente é péssimo. Mas nós temos que jogar nessas condições, que me parece que algumas delas vieram para ficar. Então, a gente vai ter que aprender a fazer um dibre de garrincha nessa realidade. Assim, é disso que eu estou falando. E o problema do Brasil não é diferente de muitos países do mundo, quer dizer, porque esse fenômeno está presente planetariamente. Então, assim, é assim que eu vejo o enfrentamento. Volto a dizer, a democracia tem sido atacada no Brasil? Tem sido atacada, mas ela está mostrando capacidade de autodefesa, né? Isso quer dizer que nós temos uma democracia madura no país? Não. Mas ela vem num processo de amadurecimento. Também nós não temos que subestimar o que nós construímos nesse tempo de caminhada aí do processo de democratização para cá, porque eu acho que tem valor e tem uma base aí que
que é boa, né? Está sendo testada, né? É boa. Eu acho que vai vencer essa tarefa aí, minha visão. O primeiro fator que eu acho é a travessia nessa crise pandêmica. Então, essa questão da vacina, ela tem centralidade na minha visão. Aliás, se você for para a rua agora, qualquer ambiente que você descer na rua e conversar com qualquer pessoa, ninguém tá com a cabeça em eleição presidencial, nas próximas eleições presidenciais. Todo mundo está com a cabeça em outras coisas. Uma delas, se não vacinou, quer vacinar, se tomou a primeira dose, quer tomar a segunda, e assim por diante. Isso tem a ver com como nós vamos chegar em 2022, na minha visão, né? Uma segunda questão importante é emprego, renda na sociedade. Nós entramos com um nível de desemprego muito alto na pandemia, subiu o desemprego na pandemia, quer dizer, então, assim, essa questão emprego e renda tem centralidade. Junto com essa questão, um problema que está afetando a vida das pessoas. Se você entrar numa mercearia, se você entrar num supermercado, você vai ouvir o tempo inteiro. É uma coisa que os antigos chamavam de caristia, né? Que a gente chama de inflação, né? E isso tem a ver com o ambiente que vai se formar para 2022, né? Uma outra coisa importante para a gente olhar é esse ciclo de retomada da economia mundial, né? Porque isso rebate no Brasil. Você está aí com os Estados Unidos voltando a um crescimento extraordinário, pode bater aí 6,5% de crescimento. A China pegou no tranco, né? Então, dois polos importantes. A Europa começa um pouco atrasado uma retomada. Quer dizer, você tem um ambiente externo muito bom, na minha visão, né? Tanto que a nossa moeda, que andava mal das pernas, se fortaleceu aí nas últimas semanas, né? Dentro aí de um ciclo de valorização de commodities que nós precisamos prestar atenção nele para entender qual é o ambiente que nós vamos pisar em 2022. Acho que uma coisa que entrou no radar agora também é o problema hídrico do país, porque não só o problema do abastecimento de água, mas o problema da nossa dependência com hidroeletricidade. Quer dizer, já estamos aí, e aí conecta com a inflação de novo, conecta com a caristia, já estamos aí com bandeira vermelha, e parece que vamos conviver bom tempo desse ano com esse problema. Uma questão que eu acho que é relevante no quadro político do país para prestar atenção também foi a canetada do Fachin. Ao trazer o ex-presidente, lhe devolvendo os seus direitos políticos, isso tem influência. Dito isso, quer dizer, qual é o espaço, que eu acho que é a pergunta de $1 milhão, qual é o espaço que forças políticas que não o presidente atual e o ex-presidente, qual o espaço que essas forças têm? Outro dia eu brinquei numa entrevista, falei assim, não é uma Champs-Élysées, né? Aí depois falei, não, eu tenho que consertar isso aqui para chegar nas pessoas. Não é uma Avenida Brasil, mas é um espaço grande. Por que eu vejo esse espaço grande? Porque a rejeição dos dois protagonistas é alta demais, e me parece que num nível de cristalização, né? Então, assim, lá atrás, quando eu comecei a disputar a eleição, para quem não sabe, eu disputei 8 eleições na minha vida, fui eleito 8 vezes, participei de muitas campanhas de outros candidatos.
Eu aprendi com um pesquisador que falou assim, olha, quando está muito distante da eleição, e agora está muito distante da eleição, você não deve olhar a aceitação do candidato, porque isso é recall. Isso é como apertar uma espuma, né? Dizia ele para mim. Eu guardei isso na minha cabeça. Você tem que olhar para a rejeição, porque a rejeição é que fica ao longo do tempo, né? Então, assim, tem espaço? Tem espaço, né? Com esses fatos que eu citei, tem espaço para 2 candidatos, 3 candidatos do centro expandido? O centro expandido é um trem que eu inventei aí um tempo atrás, misturando política com urbanismo, né? Tem espaço para 1, 2, 3 candidatos? Não tem. Assim. Então, assim, tem espaço para 1 candidato. Assim, as forças políticas têm capacidade de produzir 1 candidato, ou seja, derrubar o muro das vaidades, dos projetos pessoais e assim por diante. Esse é nisso que eu estou trabalhando atualmente. Vamos derrubar esses muros. Assim. Sim. E, além disso, nós precisamos ter 1 candidato e escolher bem, porque podemos também escolher errado, né? Porque esse candidato precisa ser alguém que tenha fio terra com a sociedade, ou seja, alguém que tenha capacidade de conexão com esse Brasil complexo. Tem que falar com o interior de Minas Gerais, tem que falar com o Nordeste, tem que falar com o Brasil profundo da região amazônica, tem que falar com o Rio Grande do Sul. São culturas muito distintas, realidades muito distintas e assim por diante. Então, assim, esse é o desafio. Enfrentar o populismo é fácil? Em parte algum do mundo. Não tem lugar, sabe? Assim, está aí a história triste da nossa vizinhança, aí, da Argentina e assim por diante. Não é fácil enfrentar o populismo, mas é possível ganhar do populismo, né? Quer dizer, os exemplos eleitorais agora, sabe, que nós vivenciamos, por exemplo, no processo de debate dos Estados Unidos, não foi fácil ganhar aquela eleição, mas foi possível, né? E aí teve escolha certa, até vice certo, sabe? E uma narrativa que conseguiu ganhar a maioria do eleitorado. Se a gente acertar na escolha do candidato, a probabilidade da gente estar no segundo turno é muito grande. Assim. Evidentemente que eu não tenho bola de cristal, não trabalho com bola de cristal, eu não sei lugar de quem que vai ser tomado, se vai ser por aqui ou por ali, mas e acho que essas avaliações são todas muito superficiais e precipitadas, mas se a gente colocar uma coisa... Assim, eu li uma qualitativa ontem à noite, bem feita, Brasil inteiro, né? Se a gente colocar alguém, sabe, precisa alguém que seja percebido como uma coisa diferente disso que está posto, pula para o segundo turno, assim. Eu não tenho dúvida, assim, tem que ser percebido. Então, assim, tem que ser um só, porque senão não vai ser percebido, né? As pessoas vão olhar como olharam. Assim, a eleição de 2022 não tem nada a ver com a de 2018, não, assim, mas como olhar em 2018 aquele mundo de candidatos do centro expandido? Ninguém foi percebido, a não ser para perder voto, né? Começou maior, terminou menor, né? É disso que eu estou me referindo. Mas colocar um candidato e a gente tiver a capacidade de escolher corretamente é alguém que tenha facilidade de conversar com esse país diverso socialmente, diverso economicamente, regionalmente e assim por diante. Você sabe o que é isso, Felipe? Porque você já participou de uma campanha presidencial, você já coordenou um programa de governo, que é uma coisa espetacular numa campanha presidencial. Você sabe o que é quando eu falo de um país diverso, que é alguém que tem a capacidade de conversar com esse país. Eu não tenho dúvida, sabe que nós vamos ter esse candidato com relevância e chegando ao segundo turno.